Oi, gente. No vídeo de hoje eu quero contar pra você como foi que eu descobri que eu tenho um TAG e te contar um pouco da minha história com essa ansiedade. De uma forma bem resumida, TAG é um transtorno de ansiedade que está relacionado a um excesso de preocupação. Lá no blog tem um artigo completo sobre o que é TAG. Se você quiser saber mais, você pode clicar no link que está aqui embaixo e ir para lá. E se você está me assistindo dentro do blog, o artigo vai estar aqui embaixo. Quando eu descobri que eu tinha TAG, foi em janeiro de 2017. Não tem muito tempo. Só que eu já vinha apresentando sintomas de TAG há muito tempo e eu não sabia. Inclusive, uma das coisas que fez com que eu começasse a compartilhar na internet coisas que eu sabia sobre TAG foi justamente o fato de que muita gente não sabe que tem um problema de ansiedade, não sabe como melhorar. E hoje que a gente tem acesso a muita informação, tem muita gente que não sabe. Então imagine há 10, 20 anos atrás, né? 30 anos atrás. E eu acho que quanto mais a gente souber reconhecer os sintomas, quanto mais a gente souber como lidar, melhor vai ser a nossa vida. E eu já tinha sintomas há muito tempo, inclusive desde a minha adolescência, mas eu nem imaginava que fosse alguma coisa assim mais séria. TAG, infelizmente, ele é como se fosse uma gripe. Dentro dos transtornos de ansiedade, ele é como se fosse uma gripe, né? Uma coisa que você tem hoje, aí você vai tratar e provavelmente um dia você vai ficar gripado de novo. Então é uma coisa que vai e volta. E em 2017, eu já vinha no período de que os sintomas estavam vindo. Eu estava indo para o meu último ano na faculdade. Minha primeira graduação foi em Direito. E naquele ano de 2017 eu estava entrando no 9º semestre. E eu ia naquele ano prestar o exame da OAB. E eu ia entregar minha monografia e me formar. Então seria um ano muito puxado, emocionalmente falando. E como no ano anterior eu comecei a dar alguns sinais de que eu não estava muito bem, meu marido, que na época era meu namorado, percebeu, me pediu que eu fosse procurar uma ajuda médica para ver se estava tudo bem, porque eu ia ter um ano muito puxado. E seria interessante a gente só se certificar de que estava tudo bem. Não só em 2016, como eu acho que em 2015 também, eu já vinha me afastando bastante da faculdade, porque eu estava morrendo de medo de andar na rua. Eu não tinha carro na época, então eu andava de ônibus, todo lugar que eu fosse eu ia de ônibus. Eu morria de medo de pegar ônibus, porque eu ficava imaginando que podia acontecer várias coisas. Podia ter um assalto no ônibus, podia acontecer um acidente com o ônibus ônibus podia se envolver num tiroteio, podia ter um arrastão, a gente pega engarrafamento de um arrastão. Eu sempre estava imaginando que ia acontecer alguma coisa ruim. Eu achava que a melhor forma de prevenir era ficar em casa. E como tinha alguns professores que não cobravam a presença, não reprovavam por falta, acabava que eu preferia estudar em casa e ir só para fazer a prova. Para vocês terem uma ideia, teve uma vez que fui fazer uma prova, eu fiquei com tanto medo de fazer a prova, porque eu tinha certeza que eu não ia tirar uma boa nota na prova. Aliás, eu tinha certeza que eu ia tirar 0 na prova. E eu também estava morrendo de medo de pegar ônibus para ir. Eu fiquei com tanto medo, que eu simplesmente comecei a chorar e eu não consegui sair de casa. E aí, quando eu fui me recompor para poder ir, sair de casa, já tinha passado tanto tempo do início da prova que eu não ia chegar a tempo. Aí eu escrevi um e-mail para minha professora, que graças a Deus foi muito compreensiva e me deu a oportunidade de fazer a segunda chamada. E aí eu fiz a prova.
Mas assim, ir pra fazer a segunda chamada foi um parto. Mas graças a Deus deu tudo certo. E era muito complicado porque tinha muita coisa acontecendo, assim. Uma coisa que sempre me incomodou em relação a essa questão da ansiedade era o fato de que eu sempre me cobrei demais mesmo. Desde a minha adolescência, se eu fazia uma prova que valia 4, se eu tirasse 3,8, eu dizia que era uma nota horrível, que eu tinha que tirar 4. E na faculdade não foi diferente. Eu achava que eu tinha que me formar com uma menção honrosa, coisa que não aconteceu definitivamente. E eu acabava me cobrando muito. E esse excesso de cobrança acabou me prejudicando. Por quê? Porque eu perdia tanto tempo fazendo plano de estudo, cronograma de rotina, que não sobrava tempo para executar o que eu planejava. E tudo isso disparava uma ansiedade muito grande, porque eu começava a pensar que eu não ia conseguir cumprir meus compromissos, que eu não ia conseguir fazer as provas, que eu não ia tirar nota para passar nas matérias, que eu não ia me formar, que eu não ia nunca conseguir ter um emprego, e que se eu não tivesse um emprego eu nunca ia poder me casar, e que se eu não me casasse eu nunca ia poder ter filho, que eu nunca ia ter minha família. E eu entrava numa loucura assim, tão grande que eu não fazia nada. E, na verdade, tinha muita coisa que poderia ser feita. Mas esse excesso de cobrança simplesmente me paralisava. E quando eu fui procurar ajuda, como uma forma preventiva, né, para um ano que seria puxado, eu acabei descobrindo que boa parte daqueles comportamentos que eu tinha decorriam do fato de ter o problema de ansiedade. E aí eu comecei a fazer acompanhamento médico, comecei a fazer terapia e eu melhorei bastante. Eu tive na época muito receio, tive muito preconceito de ir procurar ajuda. Uma porque acho que 90% das pessoas têm algum tipo de preconceito com psicólogo, psiquiatra, acha que vão querer internar a gente, que vão achar que a gente é doido e vão querer internar a gente. E acaba que fica com medo de ir. Tem a questão também do medo de usar medicação, ficar viciado na medicação, de engordar demais porque está usando medicação, de não ser mais a mesma pessoa porque está usando a medicação. Tem o medo também de achar que a vida da gente não vai mais ser a mesma, que a gente nunca mais vai voltar a ser a pessoa que era antes. E era um medo que eu tinha muito, de nunca mais voltar a ser do jeito que eu costumava ser, que era sempre muito brincalhona, sempre muito determinada, muito decidida. Eu tinha muito medo de não recuperar mais aquilo. E isso quase fez com que eu não fosse procurar ajuda, sabe? Então, hoje eu dou graças a Deus porque eu fui, tive a oportunidade de ir, tive a oportunidade de me cuidar, continuo me cuidando. E eu queria compartilhar essa história com vocês porque a gente ainda tem muito preconceito em relação às nossas emoções. A gente, infelizmente, vive uma ditadura da felicidade que diz que a gente tem que estar bem o tempo todo, que a gente tem que não só bem assim, aparentar a felicidade, mas que a gente tem que estar sempre bem arrumado, que a gente tem que ser bem sucedido, que a gente tem que ser o melhor em tudo, que a gente tem que estar com a vida da gente resolvida aos 30 anos. E as coisas não são assim, infelizmente não são lineares, né, como a gente gostaria que fosse. E isso acaba gerando uma pressão muito grande em cima da gente, que é muito prejudicial. E aliada a essa cobrança, a esses padrões que a sociedade impõe pra gente, tem o fato também de que ainda hoje, em pleno século XXI, muita gente ainda não conhece o que é um problema emocional. Muita gente está aí sofrendo porque não tem essa informação. E meu intuito de compartilhar essa minha história com vocês, dizer como foi que eu cheguei até o diagnóstico do TAG, é conscientizar. Eu já comentei aqui no vídeo do Maqui Fala que eu fiz,
que pra mim falar de mim é uma coisa muito difícil. Mas também meu objetivo sempre foi ajudar outras pessoas a não passarem pelas angústias que eu passei sem saber o que é que elas tinham. Então, para ajudar outras pessoas, às vezes eu vou ter que me abrir um pouco e me expor um pouco. Então é por isso que eu estou contando essa história. Para que vocês vejam que quando vocês começarem a ter atitudes que estão prejudicando o seu rendimento, quando você sentir que você está ficando paralisado por algum medo, quando você sentir que você está perdendo o controle das coisas, se você não conseguir lidar com aquilo sozinho, que você não tenha medo de pedir ajuda. Porque no meu caso foi a melhor coisa que aconteceu. Ter alguém que sabia um pouco sobre esse assunto, que foi meu namorado, que conhece um pouco mais, que me alertou por o fato de que poderia ter alguma coisa errada, e o fato de eu ter me aberto à possibilidade de investigar o que estava acontecendo, fizeram toda a diferença na minha vida. E eu espero, compartilhando essa história, que se você está aí assistindo e você está passando por alguma dificuldade, se você está com um medo paralisante, se você está sentindo que as coisas estão se desfazendo, principalmente nesse momento que a gente está vivendo, que é um momento de muita incerteza, que é um momento de muita tristeza, um momento de muita dor, que você busque ajuda, como eu fiz, porque isso fez toda a diferença para mim. E eu tenho certeza de que se você for acompanhado por bons profissionais, também vai fazer diferença para você. E é isso. Espero que tenha ajudado. Se você quiser saber mais sobre o transtorno de ansiedade generalizada, é só você ir lá no blog para ler o artigo. Se você quiser fazer alguma pergunta, tiver alguma dúvida, quiser sugerir algum conteúdo, é só me mandar um recado aqui na caixa de comentários que eu vou ficar muito feliz de receber. E se você estiver gostando de acompanhar os conteúdos, se inscreva no canal, ative as notificações, porque aí toda vez que eu postar, você vai ser avisado de que tem conteúdo novo. Um beijão e até o próximo vídeo.